No final dos anos 70, Martin Scorsese vinha sofrendo de uma depressão profunda misturada com o abuso daquelas substâncias que vocês estão ligados qual é. Tudo por conta do fracasso que foi seu último filme, New York, New York, que eu já citei aqui anteriormente. O abuso era tanto que no ano de 1978, Scorsese chegou a ter uma overdose e quase foi de arrasta para cima, tendo até uma hemorragia interna. E uma das pessoas que mais ajudaram Scorsese a sair dessa depressão e essa situação na época foi seu amigo Robert De Niro, que ia visitar Scorsese no hospital enquanto ele estava internado por conta da overdose. Durante as filmagens de Poderoso Chefão 2 em 1974, De Niro leu a autobiografia do ex-pugilista Jake LaMotta, intitulada como Raging Bull: My Story. E por mais que De Niro não tenha achado o livro nenhuma obra de arte, ele ficou fascinado com a história de vida cheia de altos e baixos do LaMotta. E assim, ele tentou convencer Scorsese por muito tempo deles fazerem um filme sobre a vida do boxeador. Mas Scorsese sempre recusou, não topava, pois segundo ele nunca foi muito fã de filmes de esporte. Mas foi no período da vida em que Scorsese estava na pior, internado lá, que Scorsese, como uma última cartada de tentar melhorar o ânimo do amigo, salvar a vida dele, decidiu insistir mais um pouco e o plano deu certo. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo. Lançado em 1980, dirigido por Martin Scorsese, produzido e protagonizado por Robert De Niro, Touro Indomável nos narra a história de Jake LaMotta, um boxeador que atingiu sucesso, mas por conta de seu temperamento autodestrutivo viu sua carreira e vida pessoal se arruinarem. O filme foi um tremendo sucesso e, além de levantar a moral e a autoestima de Scorsese, também marcou o primeiro trabalho em conjunto entre Robert De Niro e o ator Joe Pesci, que juntos eles contracenariam em mais 6 filmes e se consagrariam como os maiores parceiros de cena da história do cinema. E por mais que De Niro tenha cuidado de boa parte da produção do filme, o que mais chamou a atenção foi seu intenso trabalho de preparação para o personagem. Para começar, que ele treinou boxe por mais de 2 anos com um treinador do próprio Jake LaMotta, inclusive ele conviveu com LaMotta por algum tempo para pegar todos os trejeitos que o cara tinha. E para viver a fase mais velha e decadente do personagem, De Niro chegou a paralisar as gravações por alguns meses para poder engordar quase 30 quilos. Ele saiu de 68 para 95 quilos. Então você que vê aí Christian Bale, Jared Leto e todos esses atores da Marvel que ficam fortões, saradões, bombados para fazer super-heróis bombadões, saiba que esse homem fazia isso em 1980. Ele foi um dos precursores quando o quesito é mudança corporal. E aí eu ainda tenho que ouvir de algumas pessoas que esse cara é um péssimo ator. Eu ainda tenho que ouvir de algumas pessoas que esse cara é um ator de um personagem só. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E toda essa mudança de peso em decorrência do personagem fez com que De Niro ganhasse problemas de saúde temporário por conta do sobrepeso. Mas essa atuação magnífica não fez De Niro ganhar só problemas de saúde. Também fez ele ganhar no ano seguinte o Oscar de melhor ator. Pois é, meus amigos, com menos de 40 anos, em menos de 10 anos, o De Niro já tinha ganhado o seu segundo Oscar. Vocês têm noção o quanto que isso é difícil, galera? Vocês têm noção quantos pouquíssimos atores e atrizes conseguiram ganhar 2 Oscars na carreira? Pois é, o homem conseguiu.
Em 1983, De Niro e Scorsese voltariam a atacar novamente com um filme que talvez eu considere o melhor da dupla. E olha que eu enrolei, tá, pra assistir ele. Eu sempre achei o pôster nada chamativo, mas minha reação vendo o filme era: como que eu não assisti esta obra-prima antes? Com o intuito de criarem um filme que satiriza o mundo dos famosos e a busca desenfreada pela fama, o longa O Rei da Comédia nos mostra De Niro interpretando o personagem Rupert Pumpkin, um homem excêntrico e que sonha em se tornar um comediante famoso. A parada é que ele é péssimo no que ele faz, ninguém acha ele engraçado. Mas para conseguir o seu objetivo, ele começa a perseguir o apresentador de TV Jerry Langford, interpretado pelo saudoso ator de comédia Jerry Lewis. Inclusive, muitas cenas do filme foram inspiradas em situações reais que aconteceram na vida do ator Jerry Lewis. Ele que por muito tempo na sua carreira foi perseguido por diversos fãs malucos que ficavam atazanando a sua vida. Para interpretar o papel, De Niro pegou leve dessa vez. Ele foi só assistir alguns shows de stand-up, né? Pra ver como é que os comediantes agiam no palco. E diferente dos outros tipos de papéis mais sérios que De Niro já era acostumado a fazer, aqui nesse filme ele nos apresenta um personagem que, além de ser um lunático, consegue ser engraçado. Aquele tipo de filme que você dá risada pelas situações constrangedoras e ridículas que o personagem se submete, mostrando assim como o De Niro tem um ótimo time cômico para comédia. E o filme fez tanto sucesso que ele acabou influenciando outras obras futuras, como é o caso de Joker, de 2019. Se você for parar para pensar, o Coringa do Joaquin Phoenix é uma mistura de Taxi Driver e O Rei da Comédia. O diretor Todd Phillips meio que pegou os dois filmes, jogou no liquidificador e ficou pronto o Coringa. Não é à toa que o Robert De Niro interpretou aquele senhor lá, o apresentador do talk show que o Coringa fica perseguindo. Então, se você é fã do filme do Coringa de 2019, saiba que você vai gostar de O Rei da Comédia, se você ainda não assistiu. Então, vá lá assistir. Nos anos seguintes, De Niro continuaria emplacando mais sucessos em filmes como Era Uma Vez na América, de 1984 e dirigido pelo Sérgio Leone, Brasil o Filme, de 1985, Coração Satânico, de 1987, Os Intocáveis, também de 87, repetindo sua parceria com o diretor Brian De Palma, e Os Bons Companheiros, de 1990, esse que eu considero, pra mim, o melhor filme de máfia já feito. Neste longa, dirigido por Martin Scorsese, De Niro interpreta Jimmy Conway, um mafioso poderoso que apadrinha na máfia o personagem protagonista do filme, interpretado pelo saudoso Ray Liotta. O longa-metragem O Cabo do Medo foi lançado em 1991 e se tornou a 7ª colaboração entre De Niro e Scorsese. E foi aqui nesse filme, meus amigos, que De Niro atingiu seu auge no quesito preparação de personagem. Para começar, meus amigos, que ele malhou bastante, ele malhou muito, ficou trincadão, segundo ele sem o uso de anabolizantes, se encheu de tatuagens falsas pelo corpo e o mais bizarro de tudo, ele foi numa clínica odontológica e gastou em torno de $5.000 para os dentistas entortarem os seus dentes para ele ficar com mais cara de mal para o personagem. E logo depois do fim das filmagens, ele voltou no mesmo dentista e pagou cerca de $20.000 para eles arrumarem os seus dentes de novo, para ele voltar a ficar bonitão. Se a gente for converter esse dinheiro para os dias de hoje, daria algo em torno de $60.000. E ele fez tudo isso para interpretar o personagem Max Cady, um agressor sexual que passou 14 longos anos na cadeia por um crime que ele jura que não cometeu. E após ser liberado da prisão, ele começa a perseguir o seu ex-advogado, a quem ele diz ser o verdadeiro culpado de ter o colocado atrás das grades. E olha, eu como ator adoro interpretar personagens maus, psicopatas, e aqui nesse filme De Niro dá uma verdadeira aula de como fazer isso. Ele interpreta um psicopata realista, sedutor, manipulador, que faz de tudo para perseguir suas vítimas. E além de tudo, eu fico encantado com o físico
que ele conseguiu para esse papel, né? De Niro saradinho. E nos anos seguintes, De Niro continuou brilhando em alguns filmes, como O Despertar de um Homem, de 1993, onde ele interpreta o padrasto abusivo do personagem de Leonardo DiCaprio, que na época era apenas uma criança, Cassino, de 1995, Jack Brown, de 1997, que foi sua primeira e única colaboração com o diretor Quentin Tarantino, Máfia no Divã, de 1999, e Entrando numa Fria, de 2000, que é um filme que eu particularmente adoro, né, de comédia com Ben Stiller. Mas a partir daqui, pessoal, a carreira do homem foi mudando um pouco de figura. Com os anos se passando e a idade chegando, De Niro foi se cansando de interpretar personagens que exigissem muito da sua parte física e psicológica. E isso tudo se agravou no ano de 2003. Após alguns exames, ele descobriu um câncer de próstata, mas que graças a Deus naquele mesmo ano ele conseguiu ser curado. E é por conta disso tudo que nos últimos anos ele vem preferindo trabalhar em filmes mais leves e interpretar personagens que exijam menos carga emocional. Por isso que ele vem fazendo filmes de comédia no estilo Sessão da Tarde, como nos últimos anos. E sim, até os dias de hoje, pessoal, De Niro atua em ótimos filmes. Filmes maravilhosos, tanto no drama quanto na comédia. Mas a gente também não pode negar que nesse meio tempo ele atuou em muita porcaria. E claro, pessoal, quem sou eu para falar da carreira do De Niro? Quem sou eu para falar da filmografia do cara? Eu não sou ninguém. Quem me dera se eu tivesse 1% da carreira dele, eu já estaria feliz. Como eu disse, eu considero ele o melhor ator do planeta. Mas ao mesmo tempo eu fico muito triste que tem muitas pessoas que quando veem aquele senhor dos filmes de comédia, não tem a menor noção do que aquele cara foi no passado, das atuações que ele entregava, do quanto ele contribuiu para a história do cinema, todas as tendências que ele criou na atuação. E, claro, pessoal, ninguém é obrigado a saber nada, e muito menos o De Niro é obrigado, com a idade que ele está hoje, a interpretar aqueles papéis que ele interpretava. O tempo passa. Ele nunca mais vai ser aquele jovem que ele era nos anos 60, nos anos 70 e 80, que podia fazer de tudo. Ele já é um senhor de idade. Mas a gente não pode esconder o fato de que esse cara é um dos maiores atores que já pisaram no planeta. Bom, pessoal, então é isso. Eu adoraria trazer mais da filmografia do De Niro. Tem muitos filmes dele que eu amo aqui, que eu deixei de citar, mas ele tem filme pra dedéu, então se eu fosse colocar todos aqui, esse vídeo ia estar mais longo do que já tá. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, caso você tenha gostado do vídeo, para ajudar o canal a crescer e eu poder trazer mais vídeos como esse de melhor qualidade para vocês. E, gente, o formato do canal vai mudar um pouco. Os próximos vídeos vão ser nesse estilo, na pegada cinema e atuação, mas de vez em quando eu vou continuar postando uns vídeos de bobeirinha, igual eu sempre posto. E é isso, pessoal. Deixem aqui nos comentários qual que é o filme preferido do De Niro de vocês. Deixe também se tem algum ator ou uma atriz que você quer que eu traga vídeos como esse, falando dessa pessoa, viu? Mas então é isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.